Bem, nós estamos aqui na lagoa que está sendo colocada em questão, pois ela se encontra entre as duas matas do posto que são tombadas. É uma área de preservação ambiental. Está vendo aqui um projeto que certamente terá um impacto ecológico, ambiental muito grande para aqui, porque essa lagoa ela serve para animais que a usam tanto de um lado quanto do outro. Inclusive nós temos, apesar de ser uma área de preservação ambiental, na área que é tombada, que é a área do governo, nós não temos águas em abundância não. A água mesmo nasce aqui no sítio, que é onde tem a piscicultura mais à frente, que é uma parte particular. É onde nasce a melhor água aqui. A questão é essa lagoa. Então, estou mostrando aqui dois painéis que tem aqui, né? E nenhum dos dois dizem o preço da obra. Mas nessa conversa que eu vou começar aqui agora, com o Zoc, ele sabe exatamente quanto custa a obra e a gente vai falar para vocês. Então, voltando aqui à lagoa, que está numa área de preservação ambiental, numa mata urbana, agregada ao Parque de Exposições Raul Veiga, o mais antigo do Brasil, e já há alguns anos aqui tornou-se uma área de preservação ambiental e agora corre riscos, seríssimos riscos, que um projeto feito na Câmara Municipal de Cordeiro por um vereador coloque essa área em risco, pois estará sendo construída aqui obras que podem causar problemas. Então, aproveitando a oportunidade, eu convidei aqui meu amigo Zoc, que está fazendo uma assinatura para que possamos preservar e que não aconteça essa obra que já começou, uma obra que aqui nas placas, como vocês podem ver, eu já mostrei para vocês, não fala quanto é a obra. Boa tarde, Zoc, obrigado por aceitar meu convite aí para a gente conversar um pouco. Camarada. Então, Zoc, pegando o gancho aqui de quanto vale essa obra, que não temos aqui, né, nos banners aí. Não consta em nenhuma das duas placas o valor, mas pelo que a gente tem informações, é no valor de 3 milhões e 500. 3 é um valor milhões altíssimo para uma obra desnecessária dentro de uma APA, que é uma área de proteção ambiental. Cordeiro tem o privilégio de ter, dentro da área urbana, um fragmento da floresta atlântica, que é constituído pela mata, que é a central, a mata do posto, conhecida por todos os cordeirenses, e essa outra parte que se expande aqui para cima, ali para o outro lado, que a parte do sítio Travessa, do professor Liverman, e tem a parte do Morro da Torre, né? E aqui nós temos a lagoa, dentro da APA, que é uma área de dissedentação dos animais. É uma área de trânsito dos animais entre uma floresta e outra. É a área onde eles passam, tem hábitos noturnos, e eles passam para fazer a dissedentação, que é matar a sede. E a maioria dos animais tem hábito noturno. O que vai acontecer com esse projeto que contempla aqui? Com quadras de esporte, isso gerará uma algazarra que fará barulho, que afugentará os animais, iluminação noturna, que a maioria dos animais mamíferos tem hábitos noturnos, um quadro de esporte. Ainda tem a ideia, não sei de onde tiraram essa ideia, que é totalmente descabida, de fazer aqui a Secretaria de Esporte. Ainda tem área de alimentação, no caso quiosque, se eu não me engano, e deck sobre a lagoa, calcetamento no entorno da lagoa. Você imagina, isso aqui, ela depende de absorção de água no solo para manter as nascentes. Então,
isso vai atrapalhar o fluxo de água para manter o leito da lagoa. E uma obra feita na borda da lagoa. Ainda vai ter um paracorpo, melhor dizendo, cercando todo o entorno da lagoa. É uma agressão enorme. O projeto inicial, a ideia está até protocolada na Câmara, foi do vereador Ronaldo. Que é uma indicação, né? Isso. Eu, inclusive, ontem entrei em contato com ele para saber se eu podia mencionar o nome dele. Ele me autorizou. A ideia inicial era simplesmente fazer um gramado, arborizar mais o espaço e colocar uns bancos. Nada mais que isso. Isso não seria nada agressivo para a lagoa da APA Mata do Posto. Então, dando sequência aqui à nossa conversa com o Zoc aqui na Lagoa, falávamos, Zoc, da indicação do vereador Ronaldo sobre a questão aqui da Lagoa, que era um ponto bem diferente do que está acontecendo agora, não é verdade? Sim. A Lagoa, ela integra a APA Mata do Posto. É uma área de preservação ambiental. O vereador Ronaldo, assim no começo do governo Leonan, conforme ele mesmo falou comigo ontem, em conversa que nós tivemos pelo WhatsApp, que ele até me autorizou citar o nome dele, ele fez a indicação para que fosse colocado apenas bancos, fizesse um gramado no entorno da lagoa e arborizasse. Nada mais que isso, não seria nada impactante, nada agressivo. No entanto, conforme ele mesmo me falou, a vereadora Fabíola pegou praticamente, ela se apropriou do projeto dele, da proposta dele protocolada na Câmara e deu essa vultuosidade de fazer um calcetamento no entorno da lagoa, colocar guarda-corpo, fazer quadras de esporte, secretaria de esporte aqui atrás, que não faz nenhum sentido, e ainda fazer tipo um quiosque de lanchonete. Algo totalmente descabido dentro banheiros, de uma área, banheiro etc. também, algo totalmente descabido para uma área de preservação ambiental, que é até conflitante. Você vê que nome estranho. Urbanização, conforme está escrito na placa, né? Projeto executivo e obras de urbanização, Lagoa, APA Mata do Posto. Conflita o nome urbanização com uma APA, uma área de proteção ambiental. Não faz nenhum sentido. Se é uma área de proteção ambiental, ela deve ser mantida, preservada da melhor maneira possível, do mais natural possível. Cordeiro tem um privilégio grandioso, que é ter uma mata urbana dentro da própria cidade. É uma área que é contemplada por visitantes e pessoas da região que vêm caminhar aqui, contemplar esse espaço privilegiado que nós cordeirenses temos. Então, nós somos totalmente contrários a essa obra, nos opomos totalmente, não é uma ideia política, é uma ideia de preservação ambiental. É muito importante, Zoc, esse ponto que você colocou. Sim. Gostaria de conversar um pouco sobre isso. Que as pessoas confundem muito as coisas quando se trata de meio ambiente. O ambientalista, ele não está preocupado com a questão se é partido A ou B ou C, não, ou de quem seja, ou quem esteja de passagem pelo poder, que o poder é só uma passagem, né? Efêmero. Ele é efêmero. Pois é, então... E ano que vem nós temos eleição. E ao contrário... As pessoas estão no crivo disso. Exatamente. E ao contrário disso, a questão ambiental, por exemplo, é uma questão que a gente pensa hoje e especialmente no futuro, né? Por isso, você teve a ideia, então, de uma assinatura nas redes sociais. Como é que surgiu essa ideia e por que você resolveu isso? A ideia, ela não é só minha. Nós começamos a nos opor a esse projeto quando nós tomamos conhecimento. Aí juntou eu, a minha amiga que já foi minha professora, Jane Mota, que é uma pessoa que eu gosto muito, e várias outras pessoas tomaram, Jorginho Arruda, tomaram essa ideia como uma forma de se opor a esse projeto. É totalmente apolítico a nossa ideia e nós estamos aí totalmente engajados pela proteção desse espaço privilegiado que nós temos, que é a Mata do Posto e sua lagoa, que é uma área de dissedentação. O ser humano tem que parar de ser umbiguista. Umbiguista que eu digo é olhar só para o próprio umbigo,
de achar que tudo que existe ao nosso redor é para seu privilégio, seus benefícios. Não, nós temos que pensar nos seres que fazem parte desse nosso planeta. E no caso aqui é uma área de transição, é um corredor ecológico, um corredor de dissedentação dos animais. Fundamental para essa área, sim, fundamental. Sim, animais que transitam da mata do posto para a mata da torre e todo o seu entorno. É uma área de sedentamento. E eles têm o hábito noturno, a maioria dos mamíferos tem hábitos noturnos, e eles dependem dessa lagoa. Aí você imagina, um calcetamento ao entorno dela, um guarda-corpo ao entorno dela. Isso é totalmente descabido numa área de proteção ambiental. Não faz sentido nenhum. Então nós temos o abaixo-assinado, tanto virtual na internet, quanto ele em papel, está circulando com algumas pessoas. Eu, inclusive, tenho ele, para quem quiser assinar, já coletei assinaturas para paralisação dessa obra. Quantas assinaturas a gente precisa para paralisar? Nós vamos levar essas assinaturas até a Câmara. Qual é o processo, o trâmite a partir daí? Olha, não tem um número definido de assinaturas que precisam, mas na internet nós já alcançamos mais de 200 assinaturas. Tem pessoas que têm medo de assinar por causa da cultura do coronelismo que ainda existe em nossa sociedade. A represália, né? Medo de repressão, de perseguição. Então tem gente que não assina, porque a gente sabe que ainda existe isso, esse coronelismo. Até apoia, mas não assina. Apoia, defende a ideia, mas tem medo de assinar por medo de represália, de perseguição, ainda mais quando é funcionário público. Conforme aqui mesmo, moradores da área do posto, eles têm medo de perseguição, porque são moradias que são do governo praticamente, então eles têm medo, eles são contrários ao projeto, mas têm medo de perseguição. Isso tem que acabar, esse coronelismo, essa coisa de colocar medo, colocar terror na sociedade civil. Isso é coisa da ditadura, é uma cultura que tem que acabar, isso não existe mais nos dias de hoje. Pois é, Zoc, então você acredita que com essas assinaturas, com esses apoios que não são poucos, que estão chegando, a gente pode fazer um barulho na Câmara? O que seria preciso para que pudéssemos embargar essa obra? Qual a sua visão? A ideia, inclusive hoje eu vi a Jane Mota, ela colocou lá no grupo que nós temos no WhatsApp, sobre essa ideia famigerada e maldita ideia, de levar isso para uma comissão na Câmara, marcar uma sessão extraordinária. Comissão de Meio Ambiente. É necessário. Eu fico impressionado até do pessoal que é da APA, Mata do Posto, ter aprovado a ideia. E cadê a Secretaria de Meio Ambiente, que não se opôs? E foi tudo feito meio no tapetão. Não só a Secretaria, como a Comissão da Câmara de Meio Ambiente. Era para essa comissão da Câmara ter dito alguma coisa, não pode se esconder. Para você ter ideia, Pedro, inicialmente, quando ninguém estava muito a par do que estava acontecendo, eu peguei e solicitei ao vereador André Mignon que ele conseguisse a documentação para mim. Ele só conseguiu o edital da obra. Ele não conseguiu o projeto da obra, porque não estava disponível no site do governo. Depois de muito tempo que outras pessoas vieram a conseguir, que foi feito dentro da parte aqui, da repartição que cria projetos, mas nem os vereadores estavam a parte disso. Eles não estavam a par, melhor dizendo, desse projeto. Eles não sabiam, eles não tiveram acesso a esse projeto que é vultuoso. São 3 milhões e 500 mil. E então, aqui precisa de tanto investimento em meio ambiente, tanta coisa para fazer em meio ambiente, ecologia e Cordeiro. Sim. Cordeiro é uma das cidades que tem um ICMS verde bastante robusto já há muitos anos e que a gente nunca soube o que foi feito ou é feito. Esse corredor verde, Cordeiro tem um corredor verde muito grande, não só a mata aqui, a APA, a Área de Preservação Ambiental onde estamos, como a cidade tem um corredor verde interessante. Sim, esse ICMS verde é em parte por causa dessa área de proteção ambiental que nós temos, que é a APA Mata do Posto. Sim, foi o principal. Juntamente todo esse entorno, que é uma área
que nós temos o maior orgulho de ter, e ela tem que ser preservada dentro da sua integridade, a maior forma, da melhor forma possível. E isso não pode se perder, muito menos uma obra dessa dar continuidade, porque isso é uma agressão ambiental de extrema grandeza. Joque, qual agora a previsão daqui para frente para que haja efetivamente alguma coisa com relação a esses apoios, essas assinaturas? Quando existe algum planejamento assim de quando haverá uma visita à Comissão de Meio Ambiente da Câmara? E também, lógico, que eles têm que se manifestar sobre o assunto, evidentemente, né? Sim, a Câmara ela vai voltar, está em recesso, ela só volta no dia 7 de agosto. Aí a Jane Mota ficou até de entrar em contato com um vereador, não sei qual que deve ser, acredito que seja o Ronaldo, para pedir uma audiência pública. O Ronaldo é o presidente da Câmara, sim, facilita as coisas, facilita, né? E nós temos amizade com ele. É até uma coisa que ele me falou ontem, que eu achei ridículo. Ele falou que a vereadora, que eu já citei o nome dela anteriormente, ela está falando que ele está induzindo os amigos dele a se manifestarem contra o projeto. Não tem isso, não existe isso. Todo mundo tem ideia própria, todo mundo é livre, todo mundo tem a sua própria racionalidade. Inclusive, foi eu que cheguei a ele a questionar esse projeto. E daí nós fomos tomando corpo sobre isso. Não existe essa de pegar, dele induzir ninguém. Ela viajou na maionese, né? No entanto, ela que acabou se apropriando de uma ideia dele que não teria impacto nem agressão ambiental, seria uma coisa de valor muito leve, no entanto tomou essa proporção, esquecendo outras demandas que Cordeiro tem que são muito mais necessárias. Nós temos ainda na cidade, aí, pelo que me falaram ontem, Vala Negra, lá no Manancial, perto da própria casa dela, inunda. O meu amigo Paulo, filho de Dona de Limar, ele sempre reclama comigo sobre o inundamento na área da casa dele, lá no Bequinho, na Imigração, que é o bairro dela, que alaga tudo. Então o Cordeiro tem demandas muito mais necessárias de serem vistas do que mexer numa área de proteção ambiental, como essa agressão que está sendo feita aqui. Isso é uma agressão. Remove terra, conforme está sendo visto ali. Você pode mostrar, não é? Pois é, e Joque, uma coisa muito importante é que não houve participação da sociedade, nenhuma. Não houve um questionamento, não houve nenhuma reunião. Como você disse, na Câmara Municipal ninguém estava sabendo nada. Onde está aí a comissão? Eu tentei conseguir com o Gustavo Careca também, o projeto, ele não conseguia. Ele até me deu satisfação algumas vezes. Eles parecem que ficam se ocultando, com medo de pegar, de conflitar ali dentro. Mas, gente, política é para ser debatida. Isso aqui, esse posicionamento da gente não é uma ideia política, é uma ideia de defesa do ambiente, do meio ambiente. Mas, como envolve política, a gente tem que mexer com a política. Porque, afinal de contas, isso não foi levado à Câmara. Tinha que ser tomado conhecimento, tinha que ter conhecimento da Câmara. Tinha que ser discutido mais amplamente, sim, um projeto desse. A sociedade num todo, não é? Afinal de contas, é uma área que nós temos orgulho de ter, que é essa área de preservação ambiental, que é a APA Mata do Posto. Pois é, isso aqui é nosso. Tanto os vereadores, sim, quanto o executivo que está hoje no poder, amanhã não estarão mais. Não estarão. O que nós queremos é a preservação, aliás, só cumprir a lei, na verdade, né, Joque? Sim, já que sim, estão numa área de preservação ambiental, é apenas cumprir a lei já seria o suficiente, ou seja, embargar a obra. Embargar a obra, mesmo que já tenha verba disponibilizada, não vejo nenhum problema, porque a agressão que está sendo feita aqui, ela é de um preço muito mais vultuoso do que os 3,5 milhões. É uma agressão que vai ficar permanente, é uma chaga que vai deixar aqui dentro da APA Mata do Posto. E isso aí é irreversível. Eu conversando com amigos que são ligados, que conhecem aqui a área de nascente, falou que a lagoa vai acabar secando. O que é que nós teremos? Nós teremos um cercadinho em torno de um poço de lama, nada mais que isso. Toda uma vida será perdida, porque aqui habitam animais, várias espécies, tanto anfíbios
peixes e aves aquáticas e outras espécies mais, né? Então, pode continuar, pode falar, Pedro. Não, pode continuar, continuar. Então, essa área tem que ser preservada e essa obra tem que ser paralisada imediatamente. É uma obra que não faz sentido. Urbanização dentro de uma área de proteção. É conflitante. Urbanização com proteção ambiental. Não tem sentido algum. Então, Zoc, a gente espera então a Câmara voltar do recesso, né? Sim. Para que nós possamos dar uma resposta àqueles que seguem o canal original. Nós estamos fazendo essa primeira matéria aqui, esse podcast aqui, e posterior nós voltaremos para dar o resultado desse abaixo-assinado que você, a Giane, o Jorginho, Arruda, enfim, outros amigos estão fazendo. Eu também estou engajado aí. Sim, e posterior a gente volta para dar a resposta do que aconteceu. Perfeito, Zoc? A Sociedade de Cordeiro quer uma resposta sobre isso. É inadmissível um valor de 3,5 milhões colocados numa área de proteção ambiental para fazer uma destruição do que era para ser preservado em sua forma mais natural possível. No entanto, essa agressão tem que ser parada, interrompida o quanto antes. Obrigado, meu irmão. Um abraço no seu coração. para todos nós. Tamo junto.